Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Segunda-feira, estamos começando mais uma semana. Nada de tristeza, nada de desânimo, nada de desmotivação. Estamos vivenciando a graça desse tempo quaresmal. Tempo da gente viver essa conversão necessária, essa metanoia, essa mudança de mentalidade, para que a gente possa preparar bem o nosso coração para celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você desanimou aí nos seus propósitos, retoma, pede a graça do Espírito Santo, mas não desiste, não volta atrás. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, São João capítulo 4, do versículo 43 até o versículo 54. São João capítulo 4, do versículo 43 até o versículo 54, que diz assim: Naquele tempo Jesus partiu para Samaria, para Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois bem, eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro, pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse: Podes ir, o teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está curado, teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. O realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, o trecho do Evangelho de hoje fala sobre a fé. Esses dias eu estava pregando em um grupo de oração, um grupo chamado Sementes, da comunidade Aliança de Misericórdia, e no finzinho da pregação, alguém no meio daquele grande público, me perguntou: Frei, qual a diferença da fé para a esperança? E eu, em poucos minutos que tinha, eu tive que dizer para ele que porque eu acredito, eu espero. Porque eu acredito, eu tenho esperança. E ele se convenceu. Veja, aquele alto funcionário do rei, ele não era um homem religioso, diz aqui. Ele não era um judeu, pelo que se vê aqui. Ele era um alto funcionário do rei. E que o seu filho estava morrendo. E ele ouviu falar de Jesus. E ele pede a Jesus, olha as palavras dele: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele acredita que Jesus pode. E Jesus disse para ele: Podes ir, teu filho está vivo. E esse versículo é o que eu queria que ficasse no seu coração hoje.
É esse versículo que eu quero que você grave no seu coração hoje, meu irmão, minha irmã. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Ele teve fé. Ele agiu com esperança. A esperança de chegar em casa e ver o seu filho vivo. Às vezes tem pessoas que vêm nos buscar atrás, de nós, padres. E se a gente não fizer do jeitinho que elas querem, a graça não acontece, a bênção não acontece, o milagre não acontece. Não, a gente tem que rezar desse jeito e fazer desse jeito e rezar essas orações aqui e tal. Gente, aquela mulher tocou só a orla do manto de Jesus. A orla do manto de Jesus. Ela não tocou nem em Jesus. E ela ficou curada. Aquele homem acreditou. Jesus disse. Jesus não falou, não está aqui o texto dizendo. Foi Jesus que disse, pode ir, o teu filho está vivo. Se foi Jesus que disse, pronto. Igual aquela outra vez que Jesus falou para o centurião, que ele disse para Jesus, não precisa ir lá em casa não, diga uma só palavra e o meu servo vai ser curado. Uma só palavra, não é uma ladainha, não é uma vigília, uma só palavra e o meu servo vai ser curado. E Jesus disse, nem Israel tem tamanha fé. Gente, as bênçãos de Deus, as graças de Deus, o poder de Deus pode se manifestar no gesto mais simples. Pode ser um chá que você toma com fé. Pode ser uma bênção, um toque simples. Você já pode ser curado. Isso não depende só do poder de Deus. Depende da minha fé. Como eu acolho essa graça, como eu acolho essa bênção, como eu acolho esse milagre. Esse homem simplesmente acreditou e foi embora. Não ficou perturbando Jesus, Não, mas o senhor tem que ir lá em casa, o senhor tem que tocar nele, o senhor tem que rezar nele, o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que fazer aquilo. Eu sei, que graça, que bênção ter Jesus dentro de casa, como Jesus foi lá na casa da sogra de Pedro, como Jesus foi lá naquela casa e disse, Talita cum, aquela menina que estava morta e ressuscitou. Ia na casa de Betânia, que maravilha de receber Jesus em casa. Mas aqui mostra Jesus que mesmo de longe tem o poder de curar, tem o poder de libertar, tem o poder de revigorar uma vida, de ressuscitar uma vida. O que importa é, eu acredito que Jesus pode, como esse homem acreditou. Ele acreditou e foi. E depois, ele com toda a sua família abraçou a fé em Cristo. É importante isso também, Depois que a gente recebe a graça, saber reconhecer, agradecer e corresponder. Reconhecer, agradecer e corresponder ao amor de Deus. Escreve aqui embaixo. Reconhecer, agradecer e corresponder ao amor de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.